aquele que venceu na cruz por nós. Aleluia. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai, entronizamos a Tua presença neste lugar. Nós nos rendemos diante da grandeza de quem Tu és. E estamos aqui juntos para bendizer e honrar o Teu nome, para render graça e louvores a Ti, Jesus. Porque nós somos gratos pelo Teu sacrifício, por causa do amor de Deus que entregou o Seu único Filho por nós. Em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Por isso nós temos a paz que excede todo entendimento em nossos corações. Por isso que não nos cansamos de estar na Tua presença. Porque em Ti nós encontramos graça, nós encontramos prazer na meditação da Tua palavra. Nós encontramos em Ti a luz para as nossas vidas, Pai. É de Ti que vem o amor que nós utilizamos para viver em comunhão com os nossos irmãos. E é por Ti, Deus, que nós prosseguimos crescendo como igreja, em relacionamentos consolidados à luz da palavra do Senhor. A Ti que vive e reina para todo sempre sobre nós. A Ti nós cantamos e exaltamos. Ó morte, onde está o Teu aguilhão? Ó inferno, onde está a Tua força? Ele venceu, Cristo venceu. Ó morte, onde está Teu aguilhão? Ó inferno, onde está a Tua força? Ele venceu, Cristo venceu por nós. Nós estávamos perdidos, mas Ele se entregou, verteu todo o Seu sangue. E hoje nós temos vida, e vida em abundância. Te louvamos, ó Senhor. Deixa Ele ouvir a sua voz. Ó morte, onde está o Teu aguilhão? Ó inferno, onde está a Tua força? Ele venceu, Cristo venceu.
nosso louvor. Boa noite, igreja. Graças e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu queria que você acessasse a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 8. Nós estamos nessa caminhada de leitura de Provérbios. Quanto a gente tem crescido, não é, querido? A gente tem compartilhado a sabedoria, a gente tem vivido a sabedoria e Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. A palavra do Senhor diz: a sabedoria está chamando, está clamando. O discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho. Nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquirem a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus olhos. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meio do intermédio dos reis, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honras, prosperidade e justiças duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou os horizontes sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. Bem, queridos, com a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, em ouvir a tua voz, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu para te servir, ó Pai, e para nós é um privilégio. É um privilégio para nós podermos adorá-lo, podermos engrandecer o seu santo nome, ó Pai. Instrua em nós, ó Deus, a tua palavra, Senhor, que haja liberdade, o Santo Espírito do Senhor para operar em nosso meio, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas emoções, sonda os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, e esteja fazendo a tua vontade em nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar? Solta a caravana, o slide da caravana. Queridos, nós fizemos a viagem, a primeira caravana que o pastor organizou, a primeira caravana foi uma bênção. Não foi, Dorize? Você gostou, Dorize? Foi muito bom, não foi? E essa nova caravana promete.
Eu queria convidar você no dia 20, às 20 horas, você que já decidiu, eu vou fazer essa viagem. O pastor falou para mim assim, eu falei, pastor, eu quero ir. Vamos, pela fé nós vamos. Eu queria convidar você que já decidiu fazer essa viagem. O custo será $4.500. Nesse lançamento aqui vai ter um coffee break, e nesse coquetel vai ser falado a forma de pagamento, vão estabelecer o valor do dólar, vão facilitar para você viajar. Portanto, se você falou assim, eu vou viajar, não sei como ainda, não tenho dinheiro ainda, mas eu vou viajar, vá lá, vê com alguém que você quer, vai viajar com você, chama seus amigos que têm intenção de viajar e vai lá para conhecer a proposta. Vão facilitar de tal forma que vai caber no seu orçamento. Algumas pessoas da outra caravana deixou mais para o final assim, parcelou em 24 vezes, 12 vezes, enfim, coube no orçamento das pessoas. Quem foi não se arrependeu. Se você fizer essa viagem, eu tenho certeza que vai ser diferente até a sua espiritualidade. Por quê? Você pode pensar assim, por quê? Eu preciso viajar para ser mais espiritual? Não, não é verdade isso. Mas se você for, a sua forma, quando você for ler a Bíblia novamente, é diferente. Você fala assim, rapaz, eu estive lá e realmente é desse jeito. Quando a gente voltou de Israel, eu comecei a ler a Bíblia novamente, que eu fui ver a história de tabernáculo, a movimentação do povo, eu fiquei encantado, porque a gente esteve lá e, rapaz, é desse jeito mesmo. O professor dando aula no seminário e eu empolgado, porque realmente estava testificando com aquilo que eu tinha visto. É muito bom, queridos. Então, você que tem essa intenção, está no seu coração, tem o desejo de fazer essa viagem, vai lá nesse coquetel no dia 20, na igreja, na 208, você pode ligar, você tem que ligar lá e falar para a Débora. Fala, Débora, reserva para mim aí que eu estou indo. Está indo eu, estou levando fulano, ciclano, eu e minha esposa, eu e meu filho, para você marcar, porque esse coquetel vai ser para aquelas pessoas que tiverem na relação. Amém, queridos? Porque senão faz uma programação para um grupo menor e vai muita gente, ou ao contrário, faz uma programação grande e vai pouca gente. Então a gente precisa de ter o seu contato lá, confirmando. Débora, fala aí para o pastor que eu estou junto aí, eu quero participar desse coquetel para conhecer melhor essa proposta. Amém, igreja? Vai ser uma bênção, não tenha dúvida disso. Casa do Julgamento tem sido uma bênção. Que maravilha a Casa do Julgamento esse ano. Deus tem feito grandes coisas, não só na vida das pessoas que estão envolvidas, trabalhando, mas na vida daqueles que passam por Casa do Julgamento. Nós conversamos com alguns dos nossos convidados depois e eles ficaram impactados, agradeceram pelo convite. E amanhã nós estamos lá de novo. Amanhã, a partir das 16 horas, a movimentação já começa lá e nós estamos amanhã, sexta e sábado novamente. Amém, queridos? Todos que estão envolvidos, vamos pagar um preço em oração, vamos interceder pelas vidas que estão fazendo decisões. Muitas decisões estão sendo feitas. Você pode ter certeza que você vai ter muito trabalho pela frente para acompanhar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas, porque o Senhor está operando ali naquele lugar. Na vida daqueles que estão trabalhando, mas, sobretudo, daqueles que estão fazendo as suas decisões em caminhar ao lado de Cristo. Quinta, sexta e sábado, às 18 horas. Casa do Julgamento. Amém, queridos? Tranquilo? Você pode pensar assim, eu conheço a minha igreja, eu sei como é a minha igreja. Alguém pode perguntar, você fala assim, não, eu conheço, mas talvez você não conhece bem a sua igreja. Seu pastor escreveu esse livro aqui, gente, ó. Igreja Relacional, Caminho Saudável para a Multiplicação de Discípulos. Aqui eu vou antecipar uma parte do conteúdo para você, é a história da sua igreja, a sua história. Esse livro ele foi feito com muito carinho, conta a sua história, conta a história da sua igreja, e ele vai estar disponível ali no canto. Se você quiser, se você ainda não adquiriu, adquira esse livro. Para a igreja ele está sendo repassado a R$20, não é isso, Cleves? R$20 para a igreja. Se você for comprar no site, você vai pagar mais caro. Lá no site é R$25. Mas aqui você compra R$20, passa o cartão. Motivos bons para você comprar esse livro. Você vai conhecer melhor a sua igreja. Aqui vai contar a sua história, você vai testificar, vai testemunhar do que está aqui nesse livro. E você vai estar abençoando a sua comunidade. Amém, queridos? Abençoe seu pastor. Não deixe de comprar o livro. Vá lá que você vai se identificar muito com essa história. Com certeza você faz parte dessa história. Eu tenho certeza disso. Amém? Vamos ficar em pé? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9.
Provérbios 3, versículo 9, a palavra do Senhor diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Amém, queridos? Meus queridos, quando a Bíblia fala em vinho, ela se refere à alegria. Para você, para mim, é uma alegria a gente poder contribuir na casa do Senhor. Amém, queridos? Quando você faz isso, a Bíblia diz que nós devemos ofertar, nós devemos dizimar com alegria. Quando você faz isso, você pode ter certeza que os frutos que você estará semeando vai produzir ecos na eternidade. São pessoas que você alcança através da sua oferta, através do seu dinheiro. Grandes coisas o Senhor tem feito pelo nosso meio, em nosso meio, e é fruto da sua fidelidade. O pastor sempre fala, e já falou aqui, e se nós tivermos uma igreja fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, nós não precisamos de mais nada para arrecadar dinheiro, e aquilo vai ser bênção com certeza, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, mesmo que nem todos ainda estão convertidos em entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Amém, queridos? Nesse momento você tem a oportunidade, com alegria, de trazer a sua oferta à casa do tesouro. Não
agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade para com o Teu povo. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos contribuir com aquilo que o Senhor tem nos dado de melhor também, Pai, como finanças, como as riquezas. Que nós possamos contribuir cada vez mais com o Teu reino, Pai, para poder propagar a Tua palavra, Senhor, pelos 4 cantos dessa comunidade, do nosso estado, da nossa nação, Pai. Nos ajuda, Pai. Se tem alguém ainda que não é fiel, que o Senhor possa plantar, Senhor, em seu coração a fidelidade que provém de Ti. Que nós possamos cumprir o nosso mandato, Pai, através de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que haja sempre a provisão do Senhor na casa dos Teus filhos. É o que Te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Poder sentar. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja com cada um de vocês. Hoje é um dia festivo onde nós celebramos o sacrifício de Jesus através da celebração da ceia. E a gente fez algumas mudanças. Uma delas é trazer a ceia do domingo para quarta-feira. Aí perde aquela conotação de todo mundo da igreja participar da ceia, que é o ideal que todo crente mensalmente participe da ceia. E a gente usava o momento da ceia para um momento evangelístico também. Mas era um momento também de constrangimento, né? Porque a pessoa que não é membro está perto de você, e aí ela começa a pensar assim, eu não posso participar da ceia. Por quê? Porque a nossa ceia, embora ela seja livre, diferentemente de todas as outras igrejas batistas, as outras igrejas batistas, a ceia é restrita, ou seja, só para os batistas, né? Nós, a Cibapa, celebramos livre para todos os evangélicos que estão em comunhão com Deus. Mas é a igreja a Cibapa que celebra de forma livre. A ultra livre é aquela em que é celebrada para que toda pessoa que está no auditório possa participar da ceia. Então, quando a gente diz assim, a ceia é você que está aqui, a bandeja passa e aí todo mundo, crente, não crente, evangélico, não evangélico, participa. É a ultra livre. E a livre é você que é evangélico, está em comunhão com Deus e com sua igreja, participe da ceia. Essa é a livre, que nós celebramos. Mas a maior parte dos batistas é a ceia restrita. Você que é membro de uma igreja batista, em qualquer lugar do mundo, pode participar da ceia. Por que nós trouxemos na quarta-feira? Porque fica melhor para servir, porque o auditório não fica tão grande, né? Que isso não seria um empecilho, é até bom, é só dobrar o número de mesas e de diáconos também. Mas nós trouxemos porque a gente quer que a pessoa ela entenda o propósito da ceia. Por que nós celebramos a ceia? Nada do que a Cibapa realiza é em função de programa ou de estrutura. Quando eu falo em todo lugar que o nosso negócio é gente, a gente está dizendo que a pessoa é maior do que a estrutura. De que a pessoa tem valor maior do que qualquer coisa. Esses dias eu estava numa discussão boba e besta, dessas que não acrescenta nada a ninguém, com um colega pastor, e ele estava dizendo assim, porque eu me orgulho de ser batista. Aí eu olhei para ele assim e falei, mas que orgulho mais besta esse seu? Eu me orgulho de ser um crente em Cristo Jesus. Eu me orgulho de ser um discípulo de Jesus. E eu dou a vida pelo meu Cristo. Mas eu não dou a minha vida pela denominação, não. Eu amo a minha denominação por causa da sua doutrina. Eu amo a minha denominação por causa da sua história. Eu amo a minha denominação por causa do seu trabalho relevante. Mas eu sou de Cristo. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz isso, se você ler lá em 1 Coríntios. Quando havia essa discussão de que eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Sila, Paulo vai e diz assim, eu sou de Cristo. E dou graças a Deus que eu não batizei a ninguém. Então assim, se nós tivermos esta paixão e entendermos, a gente vai entender porque que Jesus estabeleceu a ceia como um ato memorial. Exatamente para que a gente não pense na questão estrutural. A ceia como memorial
ela pode ser celebrada em qualquer dia, em qualquer lugar, porque a intencionalidade não é o que você representa, é o que você é o que você vive. Então, quando eu desafio você, e eu quero desafiar você a abrir 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 e 30, abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 11, e hoje nós vamos dar um passeio para a gente entender isso melhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim a minha versão, a partir do versículo 17. Entretanto, nisto vou dizer que não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Vamos ler juntos? Cadê? Conseguiu colocar lá? Vamos ver se eles conseguem lá. 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero estudar a Bíblia hoje. Tem muita gente que diz aí que na Cibapa a gente não estuda a Bíblia. Ok, obrigado. Vamos lá. Vamos ler juntos? Entretanto, nisto que vou dizer, você vê o que é que Paulo já começou? Aonde foi que respaldei a minha tese, a minha fala? Ou seja, a ceia é memorial porque ela não visa a questão estrutural. Ela visa a questão da celebração pessoal. E Paulo está falando que aquele povo vivia reuniões onde a ceia não fazia sentido nenhum. E aí ele segue dizendo assim, versículo 18. Em primeiro lugar, por que a reunião de vocês fazem mal? Ou eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há o quê? Divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio nisso. Então aquela igreja que era tida uma igreja que se reunia para celebrar e se dizia ser espiritual, havia partidarismo, cisões, disputas políticas dentro da igreja, busca de posições de liderança dentro da igreja, onde os fins justificavam os meios, ou seja, havia interesses particulares e pessoais dentro da igreja. Versículo 19, aí Paulo diz assim, mas é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Ora, se Jesus diz que pelos frutos se conhece quem são os seus discípulos, Paulo está dizendo assim, é bom que isso aconteça. E é mesmo, olhe para aqui que eu vou mostrar um negócio para você. Quando eu estou cantando, dá um exemplo, né? Não é o caso do cantor, vou colocar pregador. É melhor o pregador, para não parecer indireta para os músicos, certo, Dan? Vou colocar o pregador. O pregador, quando ele está pregando, ele entra dentro de uma redoma de unção, de espiritual, que ele esquece o problema que ele é, a pessoa complicada que ele é, e ele entra num transe gospel, e que parece que ele esqueceu tudo que ele vive, o que ele é, e quer ministrar para todo mundo, sem levar em consideração que isto aqui não fala nada. O que fala é quando eu desço, é quando eu estou no meio de vós, é quando eu, no dia a dia, é o meu lidar com a Alexandra, é o meu dia a dia com o Olímpio, não é isso aqui eu vou arrebentar. Aí que, levanta a mão, bata o pé, e pule, e faça, é fácil. É por isso que é palco, e é por isso que é auditório, mas no dia a dia é vida. E é isso que Paulo está dizendo. É bom que isso aconteça, porque na hora da ministração todo mundo é espiritual, mas na hora de viver você vai descobrir se a pessoa é egoísta, se ela é partidarista, se ela é orgulhosa, se ela é prepotente,
se ela é desprendida, se ela é colaboradora, se ela é hospitaleira, se ela é receptiva, se ela é amorosa, se ela é misericórdia, se ela é iracunda, se ela é uma pessoa confusa, se ela provoca confusão. Tudo isso acontece quando a gente está com uma pessoa, não aqui. Aí Paulo vai e diz assim: é necessário que haja divergência. Para quê? Para que vocês realmente sejam conhecidos e sejam aprovados. Agora ele diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, não existe ceia. Existe é comida. E comida não é ceia. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros, a individualidade. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi eu? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não o farei. Bom, para nós seguirmos, vamos voltar lá para as nossas telas para vocês acompanharem aí e a gente aprender hoje. O texto, querido, que nós estamos lendo, é um texto que fala sobre o propósito, o significado da celebração da ceia do Senhor. Algumas igrejas evangélicas celebram a ceia em porta fechada para que os membros novos na fé, antes do batismo, não participem da ceia, para que o visitante não se sinta constrangido e porque o bispo, ou o presbítero, ou o pastor aproveita para dar um sermão doutrinário. A ceia é um convite à comunhão, é um convite à intimidade com Cristo. A ceia não pode ser ritualista. A ceia não pode ser apenas um protocolo da eclesiologia batista. Ela não pode ser restrita apenas a um ato de celebração do processo eclesiástico. A ceia, ela é um convite para que aquele que se aproxima da ceia examine o seu coração e veja se o seu relacionamento está ok com Deus. Se o seu relacionamento com a igreja está ok. Ele é um processo para diagnosticar o seu quadro real de saúde espiritual para com Deus e para com a sua igreja. Esse é o objetivo da ceia. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele diz: por isso que muitos de vocês estão frios da fé. Por isso que muitos de vocês dormem, porque tomam a ceia de forma indigna. Mas a ceia é algo que eu não sei viver sem ela, eu não sei você. Eu não concebo na minha cabeça um crente verdadeiro, um crente que lê a Bíblia, um crente que ora, um crente apaixonado por Jesus, não tomar ceia. Eu acho, particularmente, que a ceia tinha que ser tomada em todo culto. Todo culto deveria ter ceia. Porque eu estou celebrando a minha intimidade com Deus. Eu estou celebrando a minha amizade com o Senhor. E a palavra ceia é significado a mesma raiz grega para refeição. Ou seja, eu não consigo ficar um dia sem ter refeição. E o pior ainda, eu almoço às vezes fora, e que tristeza me dá quando eu não tomo a refeição com as pessoas que eu amo, minha esposa e meus filhos. Que coisa triste, falta algum tempero extra. A ceia só tem propósito quando nós celebramos diante de pessoas que amam. Você já tomou ceia? Ou melhor, você já fez uma refeição com uma pessoa que você não tem comunhão? Eu já. Ou vontade de aquela comida acabar. Foi aí que eu aprendi a não mastigar. Engolir. Para poder dizer para a pessoa: eu tenho um compromisso, eu tenho que ir. É horrível. Mas quando você está tomando uma refeição com alguém que você gosta, que você ama, que você quer bem, aquela comida leva 1 hora, 2 horas, porque não é a comida em si, mas é o prazer de estar junto a alguém com quem você está compartilhando intimidade prazerosa através da refeição. É ceia. E ceia é assim. Mas o nosso instituto colocou que a ceia é uma vez no mês, para ato memorial. Mas Deus nos chama a celebrarmos a Ele, querido,
de forma íntima, amigável. Porque a ceia, ela é uma expressão concreta do amor de Deus. A ceia, ela traz a experiência de pertencer, de ser parte da comunidade. Ser parte da comunidade. O meu relacionamento com Deus não é um relacionamento apenas na verticalidade. Há pessoas assim, ela consegue dizer o seguinte: não, eu sei separar muito bem meu relacionamento com Deus e meu relacionamento com o meu irmão. Como? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, e aborreço o meu irmão que está perto de mim? Como? Impossível. As duas pernas do propósito, ou melhor, não dizer a perna não, porque fica muito erótico. Os dois braços do corpo de Cristo na verdade, o amor a Deus e o amor ao próximo. O mandamento de Deus que rege que exerce uma regência soberana na nossa vida é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E queridos, prestem bem atenção, amar é muito subjetivo se a gente não transformar esse amor em atitudes reais, ações concretas. Por isso que Deus desafiou Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Eu amo quando o Dan canta uma música, eu me arrepio, choro, aí eu digo: Senhor, eu te amo, acabou a música, e eu não respondo realmente a esse amor. Então amar, ele é subjetivo, quando você não materializa este amor em ações reais, materiais. E o outro braço do amor, essa é o da expressão da comunidade: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora percebam, queridos, nós vivemos uma crise muito grande enquanto evangélicos neste país, porque a gente quer a lei da compensação como mérito de graça na minha relação com Deus. A gente quer ser compensado por Deus por tempo que gastamos em frequência à agência do reino de Deus, que é a igreja. E é por isso que muita gente perdeu o significado e o propósito do que é a igreja. Há muita gente que lida com a igreja enquanto instituição orgânica, enquanto organização, e lida com a igreja como um instituto, quando a igreja é literalmente o corpo de Cristo. Quando a igreja, ela tem duas vertentes: ela é organização e ela é o organismo vivo de Deus sobre esta terra, do qual faz parte a igreja universal, ou seja, todos os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, espalhado por todos os quatro cantos desta terra. Gente que você nunca viu, gente que você nem imagina que existe, mas que no soar da trombeta subirão aos céus e nos encontraremos como a noiva de Cristo. Essa é a igreja. Ou você acha literalmente que todos os membros desta igreja são realmente igreja organismo? Que todos os crentes desta igreja que trabalha realmente vão para o céu? Eu não acho. Porque um dos critérios não é ser membro da igreja, e sim ser a igreja. Por isso, a ceia, ela é uma expressão concreta do meu amor por Deus. Eu optei pela ceia na quarta-feira, porque na quarta-feira é a turma que come chambari, né? É a turma que come feijoada, é a turma que apanha sem merecer apanhar. Você já sabia disso? Eu sou o mais velho de uma família de 7 filhos. 2 morreram, eu fiquei sendo o mais velho. Eram 7 filhos, hoje somos 5. E eu lembro que a minha mãe, ela batia na gente, literalmente. Como é que é a palavra certa? Me ajuda. Vou bater um e bate todos de uma vez só.
por atacado. Não tinha esse negócio assim, foi fulano, não foi fulano, não quero nem saber, todo mundo é irmão. E o cinto já corria, fica de costa, todo mundo. E aí fazia, pronto, era assim. Agora, quem fugia apanhava individualizado. Era assim que funcionava. Não tinha esse negócio de culpado e não culpado, era o corpo, é a família. O fracasso de um era o fracasso de todos, o sucesso de um era o sucesso de todos. Lá não tinha espaço para nenhum irmão culpar o outro. Era mais ou menos assim, eu lembro de uma história, meu irmão Valtécio, que é o terceiro. O nome é criativo, né, gente? Valtécio. Eu lembro que minha mãe deixou a gente preso, não brincar, porque estava construindo um valão lá, o saneamento, e tinha uma vala enorme na saída. Ele saiu, eu era o mais velho, ele saiu, caiu na vala, quebrou a cabeça. E aí quando minha mãe chegou, eu tinha que apanhar. Ah, não, por quê? Porque você é o mais velho. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu obedeci, mas não tomou conta do seu irmão. E se você não tomou conta do seu irmão, você vai apanhar. Na pedagogia moderna, essa pedagogia doméstica, mas funcional, porque a pedagogia de hoje, ela é mais neoliberal, porém as famílias estão desgraçadas, né, arrebentadas. Esses dias escandalizadíssimo que eu fiquei lá com duas irmãs que planejaram e arquitetaram o assalto do pai, né? Crentes. Eu disse assim, crente, né? Arquitetaram tudo. A mais nova com 17 anos e a mais velha. Quer dizer, o que foi errado? A pedagogia. A pedagogia foi errada, né? Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar no ato da ceia memorial. O que eu quero dizer, queridos, é que a ceia, ela visa nosso relacionamento restaurado com Deus, mas ela visa também o aperfeiçoamento dos santos. A ceia na individualidade, ela não é ceia. Por isso o apóstolo Paulo nos ensinou dizendo o seguinte: segure o cálice, pegue o pão e vamos comer juntos, para trazer a unidade do corpo de Cristo. Quando você vai em determinadas igrejas, a ceia vai passando, cada um vai pegando o cálice, vai bebendo, cada um vai pegando o pão e vai comendo. O apóstolo Paulo, cadencialmente, ele diz: o ligeiro espere o devagar. O proativo espere aquele que não tem iniciativa alguma. O rico desça ao patamar do pobre. E o pobre não se restrinja a sua autoestima baixa, porque diante dos olhos de Deus todos são iguais. Memorial é a nossa ceia, esse é o nosso conceito de ceia. O texto sagrado diz: para que anunciais a morte do Senhor. Queridos, seja franco, olhe para mim que eu quero dizer uma coisa para você. Você realmente tem tomado a ceia com consciência clara do valor eterno que a prática e a habitualidade de tomar a ceia mensal significa na sua vida? Nós que estamos aqui, nós os crentes da quarta-feira, você realmente toma a ceia com temor, tremor, com arrependimento e com contrição no seu coração, trazendo à memória o sacrifício de Jesus na sua vida, e com a predisposição de que através desse ato você anuncia a morte de Jesus? Seja franco, me responda. Não vale mentir, porque os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Você tem feito isso? Eu não. Eu entro num processo tão mecânico como pastor de celebrar a ceia, que muitas vezes não cai, agora não é a ficha mais não, daqui não tem mais ficha, tem que ter outro processo. Cai o crédito na minha cabeça, de que eu não tenho feito isso. De que eu celebro muitas vezes a ceia
como protocolo, proforme-se do exercício da minha função pastoral. Falei bonito, falei? Gravou isso? Você não celebra a ceia. A ceia só é ceia quando há vida. E quando a vida circula dentro de você. Desde ontem eu estou lendo isso, e aí eu mandei uma mensagem para os meninos, e aí eu disse para assim, por favor, prepare um culto, sem improviso, de qualidade, como se fosse o culto de domingo. Não vamos improvisar, porque a ceia deveria ser um momento de você celebrar, de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fez tudo isso por amor a você. Tudo isso. E a gente, por causa dessa teologia sobre vivemos no tempo da graça, a gente banaliza, se não vulgariza a graça de Deus. Sabe o que significa isso? Que a gente às vezes não valoriza o tamanho do sacrifício de Deus por mim e por você. Tu ia para o inferno. Eu e você estávamos condenados. E o Cordeiro de Deus foi imolado por mim e por você. Eu acho que eu tenho que trazer um judeu convertido para nos dar aula do que isso significa. Porque foi esse sacrifício que nos levou a ter acesso aos santos dos santos. Que nos levou a experimentar aquilo que chama absolvição da culpa. Quando eu penso nos meus pecados, e hoje eu estava pensando muito sobre eles, amanheci com uma nostalgia de pecado hoje. Mateus capítulo 26, versículo 28 diz assim, vamos ler juntos? Queridos, a ceia ela é memorial, mas a sua operacionalidade, ela visa nos reintegrar ao coração daqueles que se tinham se distanciado de nós, por causa dos nossos pecados que fazem separação entre nós e Ele. Jesus está dizendo que só existe uma maneira da gente ter uma aliança com o Pai, é por meio do sangue de Jesus. Alguém já disse para você, por muitos anos eu fui professor de história nas faculdades teológicas do Rio de Janeiro, e aí eu dizia assim, você tem noção clara do que significa isso na cabeça de um judeu, e o que foi isso para o cristianismo? Quando eu dava aula de história da igreja, e os meninos não sabiam, e uma boa parte de vocês não sabe, mas no primeiro século, nós, os cristãos, as nossas igrejas eram as catacumbas de Roma. Eu e a minha turma que fomos a Roma, visitamos o cemitério dos cristãos, as catacumbas, aonde os cristãos eram enterrados, e o lugar onde eles celebravam o culto, porque os judeus e os romanos perseguiam os cristãos, e eles se reuniam no cemitério, porque tanto os judeus quanto os romanos tinham medo de profanar cemitérios. E então havia esse símbolo, e um dos motivos pelos quais centenas de cristãos foram queimados vivos, era por causa disso. Houve um boato no primeiro século, que nós os cristãos, nós éramos canibais. Havia um burburos, e você sabia que eles comem a carne e bebem o sangue das crianças? Porque alguém ventilou essa parte aí, aquele que não beber do meu sangue e comer da minha carne, não tem parte comigo. Então soou como nós comêssemos carne e bebêssemos sangue. Mas o texto nos explica que é aliança, não existe aliança sem sangue. Eu não sei quantos de vocês foram de terreiro de Umbanda, mas eu frequentei terreiro de Umbanda porque a minha madrinha de batismo era dona de um terreiro de Umbanda. E a primeira coisa que Satanás fazia quando baixava em uma filha de santo era pedir sangue. E quando o povo do mal quer fazer um trabalho contra alguém, o feiticeiro ele pede sangue.
Porque não existe remissão de pecado sem um preço. E o preço é o sangue. Satanás só deixou você livre por causa do sangue de Jesus. Amém? Você só foi liberto por causa do sangue de Jesus. O sangue é uma aliança. E o texto quer dizer isso, aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Queridos, como nós precisamos voltar a agradecer a Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, perdoe as nossas ofensas. Perdão. Mas a gente, por causa da televisão e da rede social, nem mais faz uma refeição juntos. Eu era católico. E ontem eu estava cantando uma música católica para os meus filhos. Eu era pequeno e nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, sem saber orar como eu devo, eu orava para ti. Sabe? Pedir perdão. A gente não faz confissão de pecados e depois fica o pastor Valmir com bobiça de trazer seminário de liberdade por causa de um monte de pecado amontoado no nosso coração e que a gente deveria orar todos os dias. Confessando os pecados e não trazendo um exorcista para nos libertar dos pecados que nós já sabemos o que devemos fazer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Amém? Então o problema da sua prisão, pecado não confessado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre os seus pecados, não. Deixa eu fazer boca de televisão, não prosperará. Ninguém pode interceder por mim, pelos meus pecados, senão aquele que resolveu fazer uma aliança comigo e que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Jesus Cristo. A ceia é para nos chamar de volta a isto, a fazermos orações e confissões de pecados. Vitória sobre a morte e o pecado, a ceia me oferece. Quando eu olho o ponto 2 e diz assim, 1 Coríntios 15, o ministério de louvor, ele absorveu aquilo e diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o aguilhão da morte é o pecado. Olha aí. Ele não está falando de morte física, ele está falando da morte espiritual. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar uma de assembleando, vamos dizer aleluia. Aleluia! Isso, oh, glória. Daqui a pouco a gente fala em línguas. Pela vitória. Ah, como eu gosto da cantora que diz que a vitória tem sabor de mel. A vitória tem sabor de mel, né, irmã? Sabor de mel. Queridos, Deus nos dará a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que colocou como aliança, como mediador entre eu e você. A ceia é um momento onde o nosso coração em júbilo exalta o sacrifício redentor dele na nossa vida. Ei, pecados não confessados são correntes e algemas que lhe torna prisioneiro de Satanás. Vou repetir. Pecados não confessados são cadeias legais que te torna refém do terrível algoz das nossas almas chamada Satanás. E não se torna apenas nós prisioneiros. Quando eu, chefe de casa, tenho pecados não confessados e me torno prisioneiro de Satanás, todos os meus filhos se tornam também prisioneiros. Todos.
eu abro a porta da legalidade para Satanás ter direitos reivindicatórios sobre aquela casa e sobre aquela família. Pastor, não creio nisso não, porque eu sou batista, eu sou livre. Ai, 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 ai. Triste lé do engano. Quantos de nós já perdemos nossos filhos para o mundo? Quantos? Deus, queridos, nos chama a termos corações contritos e quebrantados e desfrutarmos de perdão. Outra verdade da ceia é que é a preparação da nossa morada com Deus. Olha que beleza. Em João 14, 2, eu fui no culto fúnebre, eu, o Cleves e o Cleito, do pai do Evaldo, lá em Miranorte. E li esse texto dizendo assim, na casa de meu pai. Eu não sei se você se delicia com isso, mas isso para mim não como é que eu posso dizer? Isso aqui não é mito, viu, irmãos? Isso aqui não é mito cristão, isso aqui é a esperança do crente. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Olha que coisa linda. Agora, quem é muito tempo de Batista, lembra aquela música assim, caminhando eu vou para Canaã? Lembra? Como é que era aquele? Caminhando eu vou. A segunda parte é, se você não vai, não me impeça a ir. Se você não vai, não me impeça a ir. E eu ficava olhando para os coitados, eu falei, bom, eu não sei se você não vai, mas eu vou. Porque a salvação é individual. O marido não leva a esposa. A esposa não leva o esposo. A mãe não leva o filho. Essa é uma decisão pessoal e intransferível. Sabia disso? Não vai. A história de Ana e André é real. Nós somos fruto das nossas decisões. Você pode dar o mundo inteiro para o seu filho e para a sua filha, mas se você não fizer de tudo para que ele tome uma decisão ao lado de Cristo, ele vai com toda a fortuna dele para o inferno. Ah, pastor, Deus não faria isso. Não, não é Deus, somos nós. Ele disse literalmente, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Ele foi preparar. Querido, eu não sei você, mas a gente não quer mais ir. A gente quer ficar aqui. Você já notou isso? A gente quer ficar aqui. A gente quer uma boa casa aqui. A gente quer um bom carro aqui. Aí na hora que vem a notícia de um câncer, na hora que vem uma metástase, na hora que vem um diagnóstico incurável, a gente está despreparado para ir. Mas, preparado para ir. Porque a gente não tem certeza para onde a gente vai. Você tem certeza? Eu tenho. Eu tenho. Triste é de quem não tem a certeza para onde vai. Eu tenho, e ninguém me tira isso. Jesus, ele disse, da casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar-vos um lugar. Sabe por quê, queridos? Porque a ceia lene memorial, ela é um ato profético. E quando a gente olha para a ceia como um ato profético, a gente entende porque que Paulo, ele cita no versículo 17. Nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Por isso que nessa noite, querido, eu queria que nós celebrássemos a ceia do Senhor, mas com um arrependimento por todos os momentos de ceia que nós participamos, apenas para cumprir o protocolo da igreja.
A ceia é a consolidação do nosso entendimento das crenças essenciais. A mensagem da ceia nos revela o nosso pecado. E não podemos participar da mesa de forma indigna. Não posso. Eu não concebo a ideia de pecados não confessados e a pessoa se aproximar da ceia. Ela está se autossentenciando, porque ela está afrontando a Deus. Sabia disso? Quando eu tomo a ceia em pecado, eu estou afrontando a Deus, e Deus não se deixa escarnecer. Em hipótese alguma. Quando a gente pensa isso, nós entendemos que não podemos nos aproximar da mesa da comunhão sem antes se arrepender dos pecados. Uma das coisas que eu fico pensando para nós é, o que nós entendemos por Provérbios 28:13? Vamos decorar esse versículo? Eu sempre cito aqui, não dou a referência para vocês. Vamos lá? Vamos ler juntos? O que encobre as suas transgressões... Há esperança, gente. Há esperança. Há esperança. Deus não aponta o nosso pecado, senão para a nossa restauração. O que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Gente, tem alguém mais pecador do que Davi na Bíblia? Davi foi adúltero, Davi foi assassino, Davi foi um péssimo pai, Davi foi um déspota, Davi transgrediu a lei, mas a Bíblia diz que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha predisposição de arrepender-se. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões não prosperará e ainda acha que vai prosperar. Sabe quando foi que eu me converti nisso aí? 1990. Pregador, pastor Napoleão Cruz, Igreja Batista do Guararapes, em Pernambuco. Ele pregando, ele disse assim, sobre a vida de Davi: o pecado é maior do que você pode medir. O pecado é muito mais caro do que você pode pagar. E o pecado dura muito mais tempo do que você pode imaginar. Quer um conselho? Foge dele. Faz como José. Provérbios está dizendo isso. Davi não era um homem reto, como eu não sou. Davi não era um homem perfeito, como eu não sou, como você não é. Mas Davi tinha temor ao Senhor. Hoje eu mandei para todo mundo que me acompanha em Provérbios, mandei Provérbios capítulo 8, versículo 13. Dizendo, explicando o que é temor ao Senhor. Porque todo mundo diz assim, decorado, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é temor do Senhor? O que é? E aí eu mandei pessoal Provérbios 8:13 dizendo para o que era temor do Senhor. É detestar o mal. É fugir do orgulho e da arrogância. É fugir das atitudes que faz de você uma pessoa terrível aos olhos dos homens. Quando eu vou celebrar a ceia, eu quero pensar da minha aliança e na minha salvação. Porque se você deixar de tomar a ceia, você está negando o corpo e o sangue de Cristo. Então nosso sermão dessa noite, nosso estudo, não é fazer com que você não tome a ceia. Eu até brinquei com a Rose hoje. Vai lá, vai no culto, Rose, tomar a ceia, que hoje o pastor está calmo, ele não quer brigar com ninguém. Foi? Falei? Não. O estudo não é para você deixar de tomar ceia. Agora, o momento de raiva é para você tomar vergonha na cara. E se posicionar. Eu sou uma serva do Senhor. Eu sou um servo do Senhor, lavado
e remido pelo sangue de Jesus. Você é isso? Pergunta para o seu irmão que está ao lado. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Porque é isso que faz a diferença. Essa é toda a verdade que a gente pode experimentar, queridos. A ceia é memorial, a ceia é profética, mas a ceia também é evangelístico. E eu comecei falando isso aqui para vocês. Então por que o Senhor tirou de domingo? Porque, queridos, nós temos dado um tão mau testemunho. Tomar a ceia faz com que a gente se corrompa, sem uma reflexão real. É evangelístico porque a gente comunica a graça. Eu falei de Provérbios capítulo 28, versículo 13, mas veja o versículo 14, o que é que diz? Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas os que endurece o seu coração cairá no mal. No mal. A ceia é um convite para o pecador morrer cada vez mais para o pecado e viver cada vez mais para Cristo. Eu quero terminar dizendo assim, convidando você a ficar em pé. Fique em pé. Mesmo você que está lá atrás, no último, e que conversou durante todo o culto, que eu vi. Não vou fazer como tinha um pregador que veio aqui, não foi? Que os caras estavam conversando, ele dava um pito, me lembrou de mim no tempo passado, né? Mas é falta de educação mesmo. Na hora da pregação você está conversando. Não quer assistir culto, vai embora, não atrapalhe os outros. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode soltar para mim Gálatas 2:20? Solta lá a tela. Vamos ler juntos? Estou crucificado com Cristo. Vamos ler de verdade agora? Vamos lá? Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É assim que a gente toma a ceia. Você morre para você mesmo. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu estou vivendo nesse corpo, nesta carne, eu estou vivendo pela fé, porque esta carne quer transar com o namorado antes do casamento. Esta carne tem uma conduta incompatível com a fé do Evangelho. Ela quer fazer isso. Esta carne gosta das coisas que são frutos da carne. Dissimulação, prostituição, feitiçaria, maledicência. Então, pela fé, eu consigo vencer a fome da carne. E eu vivo pela fé na dependência do Filho de Deus, que a si mesmo se revela a mim todos os dias. Porque Ele me amou. Ele me amou tanto que ainda quando eu era pecador, Ele resolveu se dar por amor a mim. Você entendeu isso? Eu quero que você celebre a ceia assim, ó. Eu não mudei. Ninguém mais acreditava em mim, mas Ele resolveu me amar e se dar por amor a mim. Então eu vivo pela fé na dependência dEle. Para Deus não importa se a igreja que você faz parte, não muda nada. Se Ele se entregou por amor a mim, eu quero viver com Ele
porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos cantar ao Senhor? Queria que você adorasse a Deus. Feche seus olhos. Só se você não souber a letra desta canção. Adore ao Senhor, seu Deus. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Nós lemos em 1 Coríntios, nos diz assim: portanto, que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo que está aqui nesta noite, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos nenhum juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, Sibapa, quando vocês se reunirem para celebrar a ceia, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Por isso, queridos, eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Você que entendeu a reflexão e a mensagem dessa noite, pode pegar o seu pão, pode pegar o seu cálice para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Agora
Queridos, sempre a gente deu uma orientação e a gente vai continuar sempre dando orientação a partir de tudo isso que foi pregado aqui. Eu não nasci no lar evangélico, nasci no lar católico. E algumas vezes dentro da igreja evangélica ninguém me orientava. Eu pregava o pão e eu pegava o vinho e tomava, né? Porque o importante não é a forma, é o coração. Mas se você hoje que está aqui entende literalmente que o seu lugar é no corpo de Cristo, você precisa tornar isso uma decisão pública da sua fé. Você precisa descer as águas. Você precisa se batizar. É imprescindível que você faça isso. Por quê? Porque antes da ceia vem o batismo. Primeiro, eu anuncio à sociedade que eu sou discípulo de Jesus. E depois, eu digo que eu sou parte do corpo de Cristo, participando da ceia. Então você, nesse momento, tem esse momento de reflexão sobre a sua vida. Feche seus olhos. E talvez você esteja dizendo assim: mas eu fui batizado no cristianismo quando criança. Não é válido o seu batismo de criança. Você tem agora que você sabe o que é sacrifício de Jesus descer as águas. Mas agora você está com o pão. E se por falta de orientação você pegou o pão sem ser batizado, no próximo batismo você se batizará. Ou então deixe o pão cair da sua mão agora. Mas você que é um servo do Senhor, que está em comunhão com Deus e com a sua igreja, eu quero que você sonde seu coração e diga: Senhor, aonde eu estou errado, eu quero me consertar. Eu quero trazer paz na minha casa, eu quero trazer paz no meu trabalho, mas eu preciso viver a paz. Agora eu entendi que a ceia, o que ela simboliza? Ela simboliza amizade e intimidade com o Senhor. Mas ela celebra também a minha decisão de ser bênção aonde eu estou plantado. Jesus pegou o pão, ele deu para os seus discípulos, e ele literalmente, quando entregou, ele disse: está vendo este pão? Esse pão é o meu corpo, que é dado por cada um de vocês. E tendo dado graças, ele partiu, entregou e disse: comam, pensem no que vocês estão comendo. E todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade de partir este pão, dê graças e façam isso, trazendo uma memória que alguém deu a vida por vocês. Eu dou a minha vida por vocês. Dando graças ao Senhor, quero que você coma o seu pão. Da mesma forma, depois ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança. Uma aliança que eu faço por meio do meu sangue. Façam isto sempre que vocês se reunirem. Lembre-se que você não tem vida cristã sem o outro. Lembre-se que o outro é tão importante quanto você se sente importante. Você quer ser o maior dentro da Cibapa, então que você seja o menor. Você quer ser servido na Cibapa, então aprenda a servir, pois é dando que se recebe. E é assim que vocês farão com que o corpo seja conhecido e a cabeça seja honrada. Esse é o meu cálice, cálice da nova aliança. E vocês devem tomar todas as vezes, anunciando a minha morte,
até que eu resolva voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Com a certeza de que você é propriedade do Deus vivo, e de que você é servo e não senhor, de que você está aqui para servir e não ser servido. Tomamos todos nós o cálice. Você pode cantar Já Estou Crucificado com Cristo novamente? Vamos reafirmar. Já estou crucificado. Deixa eu ouvir a sua voz, se você já está crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, seu Deus. Aleluia, Senhor. Receba, Deus, a toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, ó Senhor, pela tua aliança celebrada conosco e renovada nesta noite, ó Pai. Deus, que o teu grande e maravilhoso amor, a graça de teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo, cele em nós a vívida manifestação da tua graça renovadora, levando-nos a crescer de degrau em degrau até a estatura de varão perfeito, ó Deus. Senhor, que a unção do teu Espírito nos acompanhe até em casa, e que possa exalar em cada compartimento, ó Deus, da nossa casa, de tal forma que cada lar, ó Deus, cibapense, seja uma extensão da igreja nessa cidade, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.